Boa noite, que a paz e a presença do Senhor Jesus esteja sobre o seu coração e que essa noite nós possamos, mais uma noite, de jornada com Deus através das Escrituras, nós possamos obter, ensinamentos, conhecimentos novos, para que nós possamos cada dia mais glorificar e exaltar o nosso Deus. Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos estudar a palavra, porque através dela Deus se revela a nós. Então, quanto mais nós estudamos a palavra, mais nós teremos intimidade, mais nós aumentaremos a nossa fé no nosso Deus. Amém? Então, hoje o nosso texto, nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. O autor de Êxodo é Moisés e os personagens principais, no livro todo, é Moisés e Arão, que era seu irmão, Os locais principais de onde se passaram as histórias é o Egito. E a palavra-chave, aquilo que fecha o livro, aquilo que é de grande importância dentro do livro de Êxodo, é os 10 mandamentos, as 10 pragas, o Egito e a revelação sobre a Páscoa. E o livro de Êxodo, ele foi escrito 1445 antes de Cristo. Então, há muito tempo, há 1400 anos antes de Jesus Cristo nascer. Vamos dar um panoramazinho do livro? Êxodo é uma palavra de origem grega. E o significado, dessa palavra é saída, é partida. O livro, ele carrega esse nome porque ele fala, da libertação, ele retrata, sobre a libertação do povo de Israel, do povo de Deus, da escravidão egípcia. No livro de Êxodo, nós também vemos, que é narrado o percurso do povo de Deus pelo deserto, em direção à terra prometida. Quando aquele povo estava sendo oprimido, quando aquele povo estava trabalhando como escravo ali no Egito. E nós podemos ler várias histórias com respeito, à caminhada do povo, o sofrimento do povo e o relacionamento que eles tinham com Deus, durante a sua caminhada ali pelo deserto, As diretrizes para o relacionamento com Deus, com o seu povo, também foram dadas, foram apresentadas neste livro. Deus manteve relacionamento com seu povo e Deus dava diretriz, para eles caminharem. O que nós podemos observar com os 10 mandamentos, Porque os 10 mandamentos é uma total direção que nós recebemos. Não só aquele povo recebeu, mas nós também recebemos até hoje. Para narrar o compromisso de Deus com o seu povo e a condução, para a terra prometida. Então, esse livro de Êxodo mostra como Moisés, foi assim chamado mesmo, foi usado, para liberar Israel, da peregrinação, para liberar dos conflitos que eles passavam, as desobediências do povo de Deus. Nós podemos conhecer de perto, no meio de tanta turbulência ali que o povo passava, nós vemos, a misericórdia, o cuidado de Deus para com aqueles que são filhos. Mesmo o povo ali rebelde, reclamando, Deus mandava para eles mantimento, comida, alimento, sol, proteção, sapato. Deus era um Deus de misericórdia e de cuidado com o seu povo. Eu queria ler uma pequena passagem de Êxodo 3, Êxodo capítulo 3, vamos começar no versículo 1. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Aqui nós vemos que Moisés, ele já pastoreava, ele era pastor de ovelhas no campo há mais de 40 anos. E agora Deus vai chamá-lo para um projeto muito grande. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia
no fogo e a sarça não se consumia. A atenção de Moisés foi chamada, ele olhou, fala que ele olhou para aquela sarça e ele viu algo assim milagroso, porque era luz e calor sem destruição. Nesse milagre, Moisés viu Deus, se comunicando, Deus se revelando, Deus falando com ele. Deus é Deus de milagres, é Deus de poder. A sarça queimava e não se consumia. E Moisés foi atento, foi inteligente, foi sábio o suficiente para saber: Deus está falando comigo. No versículo 3 diz assim: então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Aqui nós vemos que Moisés foi chamado mesmo a sua atenção, Ele falou: eu vou lá, eu vou ver, eu quero ver essa maravilha, por que a sarça não se queima? Versículo 4, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça chamou e disse: Moisés, Moisés, e ele respondeu: eis-me aqui. Deus, quando ele quer trabalhar na nossa vida, quando ele quer se revelar a nós, ele exige de nós uma prova de fé. E aquela ida de Moisés, ele falou: eu vou lá ver Deus, que Deus está ali, vou ver esse milagre. Deus, naquele momento, chamou Moisés e falou: ele tem fé, eu vou me revelar a ele. Você precisa ter fé para que Deus possa se revelar na sua vida, na sua casa, na sua família. Se você tem alguma necessidade, se você precisa que Deus haja na sua vida, faça como Moisés, vá até o Senhor, vá aos pés do Senhor Jesus nesse momento, se ajoelhe, se proste diante dele e diga: Senhor, fala que o teu servo ouve. Senhor, eis-me aqui. Foi isso que Moisés fez. E aí o que aconteceu? No versículo 5, Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Deus mostrando para Moisés como ele devia agir. O versículo 6 disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Deus, ele se revela, como o Deus dos patriarcas, como o Deus do passado de Moisés. Disse ainda ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que já está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço o teu sofrimento. Deus, antes da criação de tudo, do mundo, do povo, ele já previa, a aflição do seu povo. Ele está falando: eu vi a aflição, eu já sabia que o povo ia ficar aflito, eu conheço, o seu clamor, eu conheço o seu sofrimento. E Deus diz isso para nós hoje. Ele sabe o que nós estamos passando, ele sabe qual é a aflição que você está passando, ele sabe do seu clamor, ele sabe do seu sofrimento. Tenha fé, se achegue a Deus. O versículo 8 diz: por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do Vezeu e do Eveu e do Jebuseu. Aqui nós vemos nesse versículo Deus falando: por isso desci. Deus, ele se manifesta na nossa vida de diversas maneiras, de longe, de perto, ouvindo a sua voz, falando ao nosso coração, nos falando através da sua palavra. E aqui ele está dizendo para Moisés: eu desci, eu vim até você. Ele pode fazer isso comigo e com você também. O versículo 9, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com os egípcios que o estão oprimindo. Vem agora e te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus compadeceu e intercedeu e interveio,
naquela situação difícil. E é o que Ele fará na tua vida. A minha oração para você nessa noite é que Deus te abençoe e te livra e intervenha na tua dificuldade.